Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Binge Portugal, o podcast streaming em português. Eu sou a Abel Oliveira e hoje comigo tenho o meu amigo e compincha Lucas Moreira e Silva. Olá, Lucas. Olá, Abel, grande prazer estar aqui de novo. É, não é? É sempre um prazer estar aqui de novo. O filme desta semana é um filme Netflix, para não variar muito, não é? Um documentário, neste caso, que se chama Bikram Yogi Guru Predator. Um nome forte, não é? Que é um documentário realizado pela Eva Horner e que trata de um assunto, não é, Lucas? Que é qual? Então, é sobre um indiano que vai para os Estados Unidos e traz junto com ele um tipo de yoga do qual ele põe o próprio nome dele no tipo desse tipo, que é o Bikram Yoga, sim. E aquilo vira um grande sucesso, tipo, muitas pessoas vão fazer, e ele depois começa a dar aulas para ter professores, para ter pessoas para Exato, dar formação, dá formação, não é? Vira um franchising, basicamente. Exatamente, né? sim. E, né, aquilo... Tal como o nome... É assim, vamos lá ver. Acaba se tornando uma situação dramática. Exato. Eu, se calhar, eu vou pedir aqui a permissão aos nossos ouvintes e a ti também para, neste episódio, não vamos fazer separador de spoilers, porque... Vamos direto já? Vamos direto, porque, vamos lá ver. Estás com soninho? Porque, vamos lá ver, o nome do filme diz tudo, não é? Já é spoiler. Bikram Yogi Guru Predator. Podia ter um ponto de interrogação. Exato. Estava na dúvida. Bikram Yogi Guru, 3 pontos. What else? Assim, uma merda qualquer. Pois não foram muito sutis mesmo nas coisas. Não, mas acho que também o objetivo é esse. Porque acaba por ser, e depois podemos então passar já para o que achamos do filme, e eu posso começar, para variar um bocado, que é... Acaba por ser um bocado de um filme muito genérico, tendo em conta o género de filme que é um true crime, não é? Com entrevistas e cenas que não é bem em tribunal, mas de interrogatórios, e que é um género de filme que até já começa a haver cada vez há mais, acho eu. A Netflix, obviamente, investe muito nisto, porque também devem ser filmes baratos, arrisco-me a dizer, não é? E, quer dizer, também investem muito neste tipo, mas em séries, como tu tens a série do Making a Murder e o Neighbor, não é? O The Man Next Door, ou o Neighbor, que é este agora sobre o nazi. Tens uma série de documentários, true crime, e que a certa altura nós já estamos bastante habituados a ver. O Wild Country também, que tem algumas semelhanças com este, até tem bastantes paralelismo com este filme. Há um outro também que eu já recomendei, porque já te falei, que é o Holy Hell. Yeah. Também é de um guru, um não é? Parecido. Certo. Acho que é de meditação. Sim. Ou seja, o que é que... Eu vou passar já a dizer o que é que achei por filme. Eu não gostei muito do filme e a principal razão de eu não ter gostado muito do filme prende-se com isto que eu estou a dizer, que é... Então, a certa altura, isto é um formato que estamos cada vez mais familiarizados, já estamos habituados, e se a história em si não for assim tão interessante, tão compelling, não é? Que eu não acho que esta seja, ok? Aconteceram ali coisas... Pronto, é um gajo muito bem sucedido, uma celebridade, não sei o quê, que depois vai saber, era um predador sexual... Mas em si a história não me pareceu tão interessante quanto isso, e se o documentário não inovar nesse sentido, vira-se uma coisa chata. E foi a minha experiência a ver este filme, assim, achei chato, achei chatinho, não aprendi grande coisa, quer dizer, não fiquei surpreendido, ok, porque assim, tu sabes à partida o que é que acontece, não é? Tu ficas à espera, né, daquilo, tu fica pensando quando é que vai dar merda, porque tu já sabe que vai dar merda. Pois, mas tu sabes que dá merda, mas nem sequer acontece assim nada porque normalmente tu vês nestas coisas, neste tipo de filmes ou documentário ou séries,
acontece alguma coisa mesmo estranha, não é? Uma coisa que eles até apanharam na filmagem, ou uma coisa... E aqui não, aqui foi um processo até normalzinho, não é? É normalzinho, o gajo chegou, teve sucesso, andou a pau para meninas, violou outras, elas queixaram-se e pronto, e o gajo foge. Quer dizer, não há aqui nada, não há twist, não há nada. Não sei o que é que tu achas, o que é que tu achaste. Não, então, eu não achei chato isso de todo. Eu achei, não me incomodou assistir o filme. Ok. E eu acho, sim, eu concordo que não é muito groundbreaking, nem muito, é um bocado óbvio. Mas tem algumas coisas interessantes, eu acho. Já que estamos indo já direto para spoilers, Acho que sim. Tipo, a parte mais entertainment do filme eu até achei mais ali no finalzinho, quando vai para o tribunal, quando o gajo se nota que ele é um completo estúpido. Sim. I like four things, não é? I don't like four things. Pois aquilo é estúpido. Cold weather, cold food, cold heart and cold pussy. Não, e é mais estúpido porque a rapariga primeiro diz: você não gosta de 3 coisas, né? E ele corrige ela, diz, não, há uma quarta. Porque ele quer provar que é um cabrão. Ele quer provar, porque ele a fazer isso está a demonstrar poder. Sim. Não é? Quer dizer, não, meninas, estás a tirar aí uma coisa de propósito e não tires. Eu disse mesmo isso. Eu disse mesmo que não gosto de cold pussy. Mas é um grande tiro no pé. Claro, sem dúvida, sim. E tipo, eu achei interessante isso, que tipo, fora aquilo que ele sabia fazer, o gajo era burro em todo o resto. Sim. O gajo era estúpido em toda... tudo. E o fato até da própria técnica ter sido roubada, aquilo nem pertencia a ele, ele nem foi o inovador que ele dizia ser, e até as histórias que ele contava, tipo a cena do Nixon, parece ter sido mentira. Pois. Por isso, assim, as partes mais do final achei mais interessantes do que... Porque é o que tu disseste, tu já sabes que o gajo é uma personagem má. E o que ele faz são abusos que... Né, é aquilo de alguém que tem muito poder, o poder sobe a cabeça e o gajo faz. Sim. Mas eu achei interessante, eu não achei chato. Pá, porque lá está, tu tens estes pequenos twists que é ok, vais a ver afinal o bicho não foi o Nixon que lhe deu, a técnica não é assim tão inovadora porque ele gamou. É o tipo o charlatão. Exato. É um con man, não é? Mas é que essas coisas eu tenho dificuldade de criticar num documentário. A vida Não, eu sei, eu percebo. Se for uma ficção, claro. podiam ter posto algo mais extraordinário. Eu sei. Aqui é o real. Mas podia-se ter. A edição, pode-se fazer mais coisas na edição. Eu não te sei explicar muito bem o que nem como. Mas mesmo a edição do filme, a forma como ele está construído, é como tu dizes, está muito straightforward, está muito... É isto, porque tu tens algumas revelações, lá está, que essa questão do Nixon, a questão de saber que ele roubou a técnica ao mestre dele, isso tudo, pá, são coisas até interessantes, mas eles revelam aquilo na... Olha, by the way, o gajo... Percebes? Eu não estou a dizer que eles deviam pôr, tipo, ele roubou a técnica ao mestre, uma cena sonora que... Não, mas, pá, pode haver formas de dar ênfase a essas coisas que acho que era isso que ia dar um bocadinho mais de vida ao documentário. Acho eu, percebes? Mas é que o documentário está mais focado na declaração das rapazes que sofreram os abusos. Claro, não falarem. Sim. Eu estava a ler uma cena muito por alto hoje que eu concordo que é... Isto acaba quase por ser uma peça jornalística, não é? Que podia dar na CNN ou não é? Não parece um filme documentário, percebes? Sim, principalmente quando tu vê uma coisa que nem o outro que nós falamos,
Tell Me Who I Am, aquilo tem... Exato. Tem toda uma... Sim, tem uma reconstrução, claro que estamos a falar de temas narrativa, diferentes, mas... Exato, a forma como se constrói a coisa, não é? Eu percebo, quer dizer, nós vamos aqui, isto é um documentário, não vamos aqui a criticar o ator, nem o guião, não é? Mas o que os filmmakers aqui têm, o poder deles aqui é a forma como vão contar uma história, que já aconteceu, mas como é que a vão contar. E não me pareceu compelling o suficiente para me manter interessado durante o filme, porque eu já sabia para onde é que aquilo ia, já sabia o que era, pá, eu já vi esta história. Não aprendemos nada sobre não há aqui nada de novo, acho eu, não é? Pronto, tirando a história dele, que, opá, ok, a história é interessante, mas, por exemplo, eu gostava de ouvir eu comecei a ouvir um podcast, depois também tu não tem ninguém no documentário que forneça uma outra perspectiva. Por exemplo, no Wild Wild Country tinha uns gajos lá, sabe que tinha um gajo que tipo defendia claro, e ficou com ele até a morte lá. Sim. Por isso aqui. Não, mas tu tens um bocado tens mais ou menos isso, tens aquele moço que disse que era aquele careca, que disse que era gordo antes, não é? E é ficha a impressão dele, que é no final, aliás, foi das coisas que eu mais curti no documentário, que é ele até ele a chorar, porque ele sente-se de certa forma com um dilema muito grande, que é, eu por um lado, este gajo fez de mim quem eu sou. Não sim, é? Porque nada aconteceu com ele, então para ele tipo... Não, mas ele conhecia as mulheres, as vítimas, mas ele por um lado, ele até diz, eu estou com este dilema na minha cabeça muitas vezes, porque é essa questão de, ele por um lado, o gajo de facto é uma besta e fez coisas más, mas por outro, a minha vida agora e a forma como eu sou, eu devo-lhe a ele. E tenho esse dilema, ou seja, tu tens um bocado essa perspectiva, claro que não é a perspectiva de eu adoro o gajo, porque quer dizer, aqui era inegável, tu no Wild Wild Country tu conseguias discutir, se gostasse assim tanto do gajo, conseguias discutir que, não foi ele, foi a Sheila, percebes? Conseguias desviar as culpas. Aqui não, aqui o gajo fez e não há nada, tipo, não é defesa, não dá para defender o gajo. Ou seja, também era difícil encontrar essa perspectiva, mas eu estava a dizer, eu ouvi até comecei, depois parei de ouvir a meio, um podcast que era sobre a história dele, do Vikram. E no início do podcast, os primeiros 2 ou 3 episódios, falavam da ligação que ele tinha às celebridades de Hollywood, de Beverly Hills, isso tudo. E aquilo era real ou era tudo mentira? Era tipo documentário, era tipo a história é a mesma. Eu depois é que, pronto, com tantos podcasts. Porque diz que aquilo do Nixon foi mentira. Portanto, eu achei que tipo Elvis Presley. Não, era mesmo. Aliás, eles têm uma sequência neste filme com algumas celebridades a falar da técnica que fizeram a técnica dele. Agora, sim, não necessariamente se calhar com ele, mas... No Letterman. Exato, o Robert Downey Jr., aquele gajo do basquete, essas coisas todas. Mas se calhar era interessante. Porque eu já conheci aquilo como Hot Yoga. Sim. O Joe Rogan fala muito dessa cena. Foi um rebranding que eles tiveram que fazer. Exatamente, fizeram um rebranding. Mas, ou seja... Não sei, eu não sei se eles podiam ter feito alguma coisa para manter isto mais interessante. Porque eu curto cenas assim de gajos, que nem tipo da cientologia, gajos que tem a mania, que ficam megalomaníacos. Sim. E tipo, eu acho meio hilário. Claro. Um personagem daqueles, sabe? O gajo sentado num trono com o ar a bufar atrás dele e falando coisas tipo... Sim. absurdas, sabe? Don't kill yourself, assim na cena, né? Tipo... E depois ele falava, tipo... chamava as pessoas de nomes e... Sim, ofendia a pessoa. Tipo, era uma coisa, não fazia... Tipo, notava-se mesmo ali o poder... E eu pensava que o filme... Podcast... Eu pensava que o filme ia ter essa componente e aí seria interessante, que era... Tem um bocadinho com aquele caso que eu disse daquele gajo careca. Que é essa cena de...
O gajo é feio pra Ok, o gajo é mau, isto é doloroso, um processo. O gajo trata-nos mal, estamos ali a fazer aquelas posições todas maradas, etc, etc. Mas isso fazia parte do processo. Tipo o Whiplash, estás a ver? Que é, o gajo trata-me mal, mas isto ajuda-me a melhorar. O facto dele ser assim ajuda a eu ficar melhor, ajuda-me. E quando vês o trailer, tu até parece isso, que é quando o gajo ele diz que era gordo e que agora é muito melhor por causa disso. Pensava que ia haver mais esse. Ele chega a dizer que na primeira aula fizeram foi tipo um bullying que fizeram. Claro, foi claro. Bom aquilo para ele. Pois, pensava que iam abordar mais esse. Ok, eu não estou a dizer para perdoar o gajo, como é óbvio, não é isso que eu estou a dizer. Mas para ser uma cena de. Opá, as pessoas nem. Pá, o que é que te faz com que tu estejas ali numa situação extrema, fisicamente, e ainda por cima a levares que aquele caralho, e pagares bem, não é? A levares que aquele caralho a insultar-te, não é? Que aquilo no final devia de saber mesmo bem, devia ser um processo mesmo Sim, existia até pessoas que extraordinário. desmaiavam no meio daquilo. Claro, e foda-se, aquilo eu não sei Mas é que, a temperatura, tipo, mas aquilo devia ser temperaturas muito altas. É que eu não consigo, tipo, ver esse filme e não comparar a outros. E, tipo, a história é sempre a mesma. Tipo, Exatamente. O Holy Hell é, tipo... O Holy Hell é um bom... É um culto, isto acaba por ser um culto, não é? Quase. E é aquela coisa de um... Né, tipo, de um gajo que consegue fazer, tipo, um brainwash. As pessoas são suscetíveis a aquilo. E por mais que tá na cara, né? Exato. Do gajo... Quer dizer, O tu Holy olhavas para Hell o gajo... é mais interessante porque a coisa fica muito mais absurda. Pois. Tipo, a nível deles construírem um teatro e o gajo fazer as peças. A história é um pouco mais dark e aquilo tem filmagens em VHS que são muito trips, assim. Então tem uma linguagem também interessante. Por isso, comparado com o Holy Hell, esse aqui não é mais fraco. Sim. Mas eu me interesso nisso, eu acho. Eu sempre curto ver esse tipo de filme. Sim, pois é, isso se calhar até é mais chato. Ele não é muito diferente do Trump ou do Kanye West. Não, sabe? exato, quando ele gajo... diz... Não, eu por acaso pensei muitas vezes no Trump no sentido em que ele diz: eu sou a pessoa mais espiritual que tu conheces, não é? O Trump usa muito essa linguagem, que é: eu sou a pessoa menos racista do mundo, eu sou a pessoa... Essa questão de eu sou o coisa mais, ou, não é? E ele tem muito isso, é que tu dizes, aquela personagem megalómana. E também a cena do tu ser algo... Eu não sei bem, tipo, os pormenores do yoga, mas é uma coisa que, tipo, vem da Índia, é uma coisa que, tipo, é pro teu bem físico, espiritual, e ao mesmo tempo tu estás ali a andar de Rolls Royce, claro. Sabe, esse conflito entre dinheiro mas isso é um bocado também como o LL Country, não é? Quem o Bhagwan tinha 40 Rolls Royce. Vale lá ver, um gajo... E outra coisa também nesse filme é que esse filme, de certa forma, a história dele não tem um final muito satisfatório, né? Porque, tipo, o não Wild tem Wild Country... para a história, mas para ele tem... E sim, é o que eu digo. O documentário não tem um final muito satisfatório, porque aquilo não deu em nada. O gajo está até hoje, ainda faz curso. Exato. Está solto. Exato. Por isso... Ainda este ano o que eu fez um em senti Espanha. um pouco, talvez, é que o filme talvez foi feito cedo demais. Mas como assim? É porque isto Não ainda que o gajo está por ainda- fechar a história? É que, tipo... É possível que não, o gajo agora está lá na Índia, os Estados Unidos não E também tem emitiram... outra coisa, Sim. e aqui já sou eu a entrar em teorias da conspiração. Ok. Mas assim, a mim me pareceu um bocado claro de que, tipo, o gajo conseguiu escapar daquilo, foi para outro país e não lançaram nenhuma Coisa cena de extradição. extradição. Sim. E depois aparece no documentário no final, lá que uma das políticas se recusou a falar no documentário. Ou seja, a minha teoria, e que é um bocado óbvio, eu acho, é que o gajo certamente tinha ligações com a política, com o meio... Sim, é possível, claro. Aquilo ali Então, foi, ele entrou lá porque não é, curou a perna do Nixon. Não, mas isso foi mentira. Sim, claro. E isso eu desconfiei, porque quando eu vi o Nixon eu pensei, eu não vejo aquele gajo fazendo yoga. Exato. Mas aparece por um segundo uma foto dele ao lado do Bill Clinton, sim, já. Eu quando vi a imagem vi logo, o Lucas vai Bill Clinton adorar. é um gajo que, tipo... Mas ele é o Lucas, o gajo, ele dava-se bem com toda a uma... gente.
Mas é incrível que os amigos dele eram tudo pessoas... Porque tu não vês com fotos com boas pessoas. Ele certeza que tem fotos com o Bill Gates e com o Mandela. Tu é que só te focas nas fotos que ele tem com o Epstein. Pronto, assim. E ele próprio também teve essa... Mas isso, fotos com o Bill Clinton, vamos lá ver. Isso também... Não, mas estamos a falar, me parece que o gajo tinha, e faz todo sentido pelo dinheiro que ele tinha, pelo poder que ele tinha. Ele tinha muito poder lá em Los Angeles. Não sei até que ponto aquele do carro que ele fala é mentira, mas que ele diz lá que a cidade dava aqueles carros para ele. Não. Mas aquilo lá, o gajo que está a falar disso, que isso é claramente mentira. Que é. Não, os carros não eram dele. Ele é que ofereceu os carros à cidade, ao estado da Califórnia. E em troca o que é que faziam? Ele em troca deram o meu nome a uma faculdade. A faculdade que é? A faculdade de engenharia. Ou seja, o gajo diz, isto claramente o gajo estava a inventar a história enquanto estava a falar. Ou seja, o gajo não enganava ninguém. Mas tipo, aquilo, eu acho muito estranho ele ter conseguido escapar, porque aquilo, ele foi para outro país. Sim, é possível, uma corrupçãozinha, não é? Eu acho que ele... Um favornozito. E também tem a cena da mulher dele, que claramente estava meio por dentro daquilo. Sabia o marido que tinha. Sabia. Ela veio da Índia, ela sabia que o gajo tinha roubado aquilo. Por acaso, o podcast que eu estava a ouvir falava também muito da relação deles e que ele batia-lhe o caraças, pelos vistos, o gajo maltratava. Sim, mas ela nota-se que ela está... Sim, estava por dentro. Não parece, né? Tipo, já não mas eles também não falam, por acaso lá está, eles não abordam muito o tema dela, não é? Da situação dela. A minha impressão é que eles mostram ela muito como cúmplice. Né? Pois é. Muito como uma gaja que curtia aquele dinheiro todo, claro. E depois ele transfere para a conta dela o dinheiro dele para ele não ter que pagar. Para não perder. Sim. Eu acho o documentário insatisfatório o final por causa disso, porque tu vê ali que o gajo escapou também, teve aqui na Espanha esse ano. Exato. Há muitos paralelismos esta história, por acaso tem muitos paralelismos com o Wild Wild Country, não é? Que foi o gajo também fugiu para a Índia também, não é? Yeah. E também fazia aquelas cenas com a mão, claro, são magnitudes diferentes, não é? E ele teve toda, que eu me lembro no Wild Wild Country, teve lá um tempo que a polícia ficou... Você lembra que eles transferiam ele de aeroporto? Sim, exato. Sabe, que teve uma certa... Enquanto aqui o gajo... Pois, a polícia nem sequer não conseguiram, ou não quiseram eu não acho o documentário chato, porque pra mim é sempre sempre divertido ver um gajo, um palhacinho assim, um gajo assim... Claro. Estúpido. Aquelas merda que a mulher, quando diz que ela vê ele falando aquilo lá nos depoimentos, ela diz, pô, esse gajo ele não consegue mesmo, cala a boca, ele não consegue. Pois, é um clown, mas depois diz que é um clown que é perigoso, não é? O problema dos clowns é esse, assim, ele não era um estúpido todo, porque ele ainda assim criou o império dele. Claro que foi baseado... Era um bom vendedor, exato, um bom vendedor. Mas quer dizer, eu não gosto de avaliar pessoas pelo visual, mas tu olhavas para ele e a forma como ele se vestia, tu vê, coisa boa no Vingador, de certeza absoluta. O gajo fazia mesmo aqueles pimpos, não é? E tipo, nem a forma em que ele chegava para as mulheres era muito estranho, né? Tipo, o primeiro caso que ela disse que ela era uma aluna dele e de repente ele chama ela para a sala e diz, então como é que nós vamos ter uma relação? Exato. O que vamos fazer em relação a isto? Sim. Tipo, é muito estranho. Porque é muito daqueles gajos super narcisistas da questão de se não és minha vais ser e por isso como é que vamos fazer? E a questão de porque raio é que tu não vais querer estar comigo, filha, não é? Eu sou o maior. Aliás, ele diz isso no documentário, que é porque raio é que eu ia violar mulheres quando se quiser eu tinha milhões de voluntárias. Isso é sempre uma boa desculpa para muita gente quando é acusada deste tipo de crimes, que é eu violar, então mas eu tenho as que eu quero, eu vou violar porquê, não é? Que é sempre uma desculpa muito plausível. Mas eu entendo que não tem, é um filme meio sem sal, assim, né? Não tem nada muito... Porque lá está, não tem nada de inovador na forma como contam. A história, na minha opinião, não é assim tão interessante. Claro, se uma pessoa se gostar particularmente deste tipo de histórias, vais curtir, não é?
Como a malta que gosta de filmes sobre viagens no tempo, percebe? É um estilo em que uma pessoa curte. E se for por aí, ok, até, pronto, podes ver o filme e posso aconselhar o filme. Tirando isso, não acho que por muito pequeno que ele seja, acho que tem 1h20 e pouco, ainda assim pareceu-me longo, só para tu ver. Por isso, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Não, acho que é mesmo isso. Pronto, aconselhas o Vikram? Eu aconselho, sim. Okay. Eu aconselho e também aconselho o outro, o Holy Hell, que também é o Holy Hell, acho que também está na Netflix, a última vez que eu verifiquei, acho que estava lá ainda. Assim, eu por minha parte eu não vou aconselhar, eu não sei se é a primeira vez que isto acontece, que tu aconselhas e eu não, ou vice-versa. Não aconselho porque, como digo, acho que se curtem ver este tipo de true crime, documentaries, vejam o Wild Wild Country, claro que não é um filme, é uma série, mas é muito mais interessante. Provavelmente esse Holy Hell eu não vi, mas vão à HBO ver o da Jinx, que é das coisas mais maradas e mais malucas que eu já vi, que é do caraças. O próprio American Vandal, que é do género, mas a gozar, que também acho muito interessante. Por isso, há muito mais conteúdo sobre isso. O Staircase, não é? Tu já me falaste, mas eu nunca vi, mas... Ou seja, está a sair muito conteúdo deste género e acho que podem saltar este e ver outros. Por isso eu não vou aconselhar. E pronto. Esta foi mais curtinho, porque também não havia assim tanto para falar sobre o filme. E é esta a nossa review do Vikram. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, não é? Subscrever o podcast. Nós também estamos no YouTube, mas aquilo é só mais se não tiverem outro sítio para ouvir. Nós aconselhamos a ouvir sempre no Spotify ou numa aplicação de podcast, porque é muito mais fácil estar a par das coisas novas. E pronto, digam aos vossos amigos para ouvirem o Binge, porque é um bom programa, não é? E é sempre bom saber o que é que podemos, saber com que contamos antes de irmos ver alguma coisa. Neste caso, Lucas diz que devem ir ver o filme, eu digo que não devem ver o filme. Agora decidam lá se preferem ir com um ou se preferem ir com o outro. Se as pessoas que fizeram as aulas tivessem visto tivessem escutado um binge sobre o gajo, não tinham ido. Exato, provavelmente tinham sido salvas, não é? Muito bem, e com isto fechamos. Para a próxima semana iremos falar de mais um filme ou uma série, ainda não temos bem a certeza. Até lá, adeus. Adeus.